Olá! Hoje a gente faz um deep dive na Frelimo, o partido que está no poder em Moçambique desde 75, né? Isso mesmo. A história mais conhecida é, claro, a da libertação, do heroísmo contra o colonialismo. Sim, a narrativa oficial. Só que as fontes que a gente analisou, elas trazem uma outra versão, tipo uma face oculta. Falam de autoritarismo, repressão, corrupção, coisas que teriam raízes bem antigas. Pois é. Então, a nossa missão aqui é meio que navegar por essas críticas, essas controvérsias que nem sempre aparecem. Exato. E é interessante, né? Porque as fontes sugerem que essa tensão toda, tipo o lado libertador e o lado talvez mais opressor, não é algo que surgiu do nada depois. Parece que já estava lá, quase desde o começo. Desde o começo. E entender isso parece, assim, fundamental para a gente analisar Moçambique hoje em dia. Então, vamos voltar lá para 62, para as origens. A Frelimo nasce da união de vários grupos, né? O Denamo, o MANO, o NAMIS. Com uma ajudinha externa também, Tanzânia, Gana. Mas as fontes indicam que essa união não foi tão tranquila assim. Já tinha rivalidade e expulsão logo cedo. Isso já dava um sinal, talvez, de como a dissidência seria tratada lá na frente? Olha, é uma leitura que as fontes levantam, sim. Quer dizer, a necessidade de se unir contra o colonialismo, que era pragmática, pode ter criado uma cultura onde qualquer um que pensasse um pouco diferente já era visto meio como traidor, sabe? Entendi. A unidade acima de tudo, talvez. Talvez a qualquer custo. E essa dinâmica teria continuado depois. E depois da independência, em 75, isso ficou mais forte. A Frelimo virou partido único, adotou o marxismo-leninismo. Sim, bastante. As fontes falam das nacionalizações, terras, saúde, mas também daquele poder popular que na prática era controlado de cima, né? O tal do centralismo democrático. Exatamente. E é aí, nesse período, que as fontes descrevem umas coisas bem sombrias. Relatos de purgas, sabe? Violentas mesmo, contra gente de dentro que questionava a liderança. Gente como Uria Simango, Lázaro Cavandami. Isso, Joana Simeão também, figuras importantes que foram, segundo as fontes, executadas extrajudicialmente. E a justificativa era justiça popular. Pesado. Muito. Tem até uma citação nas fontes de um ex-ministro, Jacinto Veloso, que teria dito que na Frelimo era norma fuzilar pessoas. Dá uma dimensão da brutalidade descrita, né? Nossa. E as fontes também falam muito dos campos de reeducação e da operação produção. O discurso era criar o homem novo, mas o que os documentos descrevem na realidade... Trabalho forçado, fome, punições severas para quem era visto como desviante. E quem eram esses desviantes? Não só opositores políticos, mas também grupos religiosos, tipo Testemunhas de Jeová, ou simplesmente pessoas consideradas improdutivas nas cidades. A Operação Produção, de 83, é retratada como uma deportação em massa. Deportação. Sim, das cidades para o campo. Muitas vezes, a desculpa era a falta de documento, sabe? Gerou um sofrimento enorme. Era um controle social que ia bem além da política, definindo quem tinha valor e quem não tinha. E essa mistura toda de partido com Estado, isso deu uma amenizada com o multipartidarismo nos anos 90 ou continuou? Então, as fontes que a gente viu sugerem que não mudou tão radicalmente assim. A crítica que aparece é que a lealdade ao partido continuou sendo chave para progredir no Estado, sabe? Ah, a famosa carteirinha. Pois é. E aí surge o que chamam de nomenclatura empresarial, uma elite ligada ao partido que teria, se beneficiado muito do acesso privilegiado. Acesso aqui, por exemplo. Negócios, privatizações, recursos naturais. O caso dos rubis lá de Cabo Delgado é citado como exemplo. Figuras da elite do partido, como Raimundo Paxinuapa, associadas à exploração. Enquanto a população local? Ficava na pobreza. Aquela coisa da maldição dos recursos, né? A captura do Estado, que antes era mais ideológica, parece ter virado mais econômica. Falando em economia e captura, o escândalo das dívidas ocultas, ali por 2013 e 2014. Esse parece um ponto bem crucial nas críticas recentes, né? Mais de 2 bilhões de dólares em empréstimos secretos. Com certeza.
As fontes colocam as dívidas ocultas como um exemplo assim gritante dessa captura econômica e da impunidade que a acompanha. Como funcionou isso? Basicamente, empréstimos para empresas estatais com garantias ilegais dadas pelo governo da época. O nome do ministro Manuel Cheng aparece muito, e boa parte do dinheiro alegadamente foi desviada para subornos, superfaturamento. E as consequências? Devastadoras, segundo as fontes. Crise econômica feia, FMI e doadores suspenderam ajuda, a pobreza aumentou para milhões de pessoas e o custo total disso para Moçambique é estimado em bilhões. E a responsabilização? Alguém foi punido? Olha, houve vitórias legais contra bancos e empresas lá fora. Alguns processos contra figuras menores aqui e ali, mas a percepção que fica das fontes é de que os principais responsáveis políticos, o pessoal do topo, escaparam. Impunidade. Entendi. E como essa face oculta aparece na gestão de conflitos, na democracia? A gente pensa na guerra civil com a Renamo, as eleições, a crise atual em Cabo Delgado. As fontes apontam um padrão, sabe? A intransigência inicial com a Renamo é vista como algo que ajudou a prolongar a guerra. Depois vieram as acusações de violência política, de fraudes eleitorais, que parecem ter ficado mais descaradas desde 2018. E Cabo Delgado? A crise lá é muito ligada nos materiais que lemos a essas falhas de governação. A exclusão social, por causa da forma como a elite explora os recursos, cria um ambiente propício para a insurgência. E a resposta do Estado, com denúncias de violações de direitos humanos pelas forças de segurança, acaba piorando tudo. Sem falar nos assassinatos de críticos que nunca foram totalmente esclarecidos, né? Carlos Cardoso, Gilles Sistak. Exato. Isso tudo alimenta a percepção de impunidade e de um sistema que protege os seus. Então, para a gente amarrar o que essas fontes críticas desenham, é uma história que sim, começa com a libertação, mas que já carregaria desde cedo traços de autoritarismo. Isso teria evoluído para a repressão depois da independência e depois para uma captura econômica do Estado por elites do partido. Isso. Culminando em escândalos enormes como as dívidas ocultas e contribuindo para crises humanitárias e de segurança como a de Cabo Delgado. É isso. Exatamente essa a perspectiva que emerge dessas fontes. É uma visão que desafia bastante a narrativa oficial e que, segundo esses materiais, é crucial para a gente entender os desafios enormes que Moçambique enfrenta hoje. Desenvolvimento, democracia, direitos humanos, é tudo muito complexo. Mostra bem a complexidade da governação pós-colonial, né? Sem dúvida. Bom, então fica uma pergunta no ar, baseada no que a gente leu. Se essa ligação entre partido, Estado e economia é tão profunda assim, como essas fontes sugerem, que tipo de mudança estrutural seria necessária para Moçambique conseguir, de fato, romper com esse legado e construir um caminho mais inclusivo e com mais responsabilização democrática?